Os brasileiros surpreenderam o mundo na segunda rodada. Derrubaram favoritos, mostraram força e provaram que o Mundial não vai ser passeio europeu. Fica comigo até o final, que eu vou analisar o que rolou e projetar a rodada decisiva, porque agora o bicho vai pegar. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Tarcísio Júnior e desde moleque eu brincava de narrar jogo, comentar partida e até inventava meus próprios campeonatos. Sempre tive o sonho de ter um canal para falar de futebol do meu jeito, com opinião sincera e muita resenha. E hoje estou aqui, fazendo isso acontecer. Se você curte futebol de verdade, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vem que tem muita coisa boa por aí. Palmeiras 2, Al-Ahly 0. Abel muda o jogo e Verdão cresce na hora certa. O Palmeiras chegou para a segunda rodada pressionado pelo empate na estreia. E logo de cara ficou claro, o jogo contra o Al-Ahly não seria fácil. O primeiro tempo foi amarrado, nervoso, cheio de erros técnicos dos dois lados. O time egípcio adiantou as linhas, tirou os espaços de criação do Verdão e levou o jogo por corpo a corpo. O Palmeiras até tinha mais posse, mas era travado no último terço. Pouco produzido. No intervalo, o técnico Abel Ferreira percebeu que precisava mudar o jogo e mudou. Voltou com o time mais leve, mais agressivo e principalmente mais vertical. E logo aos 7 minutos a resposta veio. Falta na entrada da área, Aníbal Moreno cobrou com veneno e o zagueiro do Al-Ahly desviou contra o próprio gol. 1-0 Palmeiras. E o clima dentro de campo mudou completamente. O gol foi o combustível que o time precisava. O Verdão passou a controlar o ritmo da partida e soube aproveitar o nervosismo do adversário, que começou a se expor. Aos 21 minutos o contra-ataque encaixou perfeitamente. Mike lançou o Flaco Lopes, que superou o adversário e finalizou com frieza. 2-0. Vantagem ampliada e jogo controlado. A partida ainda foi paralisada por risco de tempestade, o que poderia ter esfriado o embalo. Mas mesmo com a pausa, o Palmeiras voltou concentrado, mantendo o ritmo e o controle da partida até o apito final. Foi uma vitória construída com inteligência, tática, banco forte e personalidade. O Palmeiras mostrou maturidade, cresceu na hora certa e agora entra na última rodada com chances reais de terminar em primeiro do grupo, o que pode significar um caminho mais tranquilo nas oitavas. Um Verdão em evolução no momento certo do Mundial. Fluminense 4, Ulsan 2, virada com autoridade após susto na defesa. O Fluminense entrou em campo embalado pela ótima atuação contra o Borussia Dortmund, com a missão de manter o ritmo e transformar o bom futebol em resultado. E começou exatamente como se esperava, intenso, ofensivo e dominante nos primeiros minutos. O tricolor criou uma enxurrada de chances, com troca de passes rápidas e movimentação constante, mas parava sempre em um obstáculo, o goleiro do Ulsan, que fazia defesas impressionantes. A insistência tricolor, porém, foi recompensada aos 26 minutos, quando John Arias, em uma bela cobrança de falta, abriu o placar e fez justiça ao que o time apresentava em campo. Só que o futebol tem dessas. Quando tudo parecia sob controle, o Ulsan encaixou um contra-ataque, pegou a defesa desorganizada e empatou aos 37 minutos. O golpe mexeu com o Fluminense, que perdeu o foco, e nos acréscimos do primeiro tempo, cometeu mais um erro defensivo e sofreu a virada. Um balde de água fria para quem dominava as ações. Na volta do intervalo, o susto quase virou tragédia. O Ulsan teve duas chances claras para ampliar, mas desperdiçou. Foi aí que o Fluminense se reencontrou. Com personalidade, voltou a se impor tecnicamente, retomou o controle da partida e foi para cima. A virada veio com autoridade. Jogadas bem construídas em posição física e técnica e aproveitamento do desespero adversário. O Flu marcou 3 vezes no segundo tempo, virou o jogo com méritos e ainda teve chances para ampliar mais. No fim, o 4-2 revertiu o que foi o jogo. Um Fluminense que oscilou sim, mas que mostrou força mental, repertório ofensivo
e capacidade de reagir mesmo em cenários adversos. Agora chega a última rodada dependendo apenas de si para se classificar e com moral para brigar até pela liderança do grupo. Flamengo 3, Chelsea 1, virada com autoridade e show na reta final. O duelo entre Flamengo e Chelsea prometia ser um dos grandes jogos da rodada e entregou. Desde os primeiros minutos o confronto foi aberto, com chance dos dois lados e muita intensidade no meio-campo. Mas quem largou na frente foram os ingleses. Aproveitando um erro defensivo do Flamengo, o Chelsea abriu o placar e tentou controlar o ritmo, esfriando o ímpeto rubro-negro. Mesmo assim, o time brasileiro não se abateu e seguiu buscando o gol, criando oportunidades, mas parando na defesa adversária. O empate só veio no segundo tempo, aos 61 minutos, com o Bruno Henrique, que apareceu bem dentro da área para finalizar com categoria. A pressão aumentou e 3 minutos depois veio a virada. Danilo, em grande fase, completou jogada trabalhada e colocou o Mengão na frente. A partir daí, o domínio foi total. O Flamengo assumiu o controle da partida, ditou o ritmo e, com a expulsão do jogador do Chelsea, passou a envolver o adversário com toques rápidos e movimentação inteligente. A superioridade se traduziu em mais um gol, o terceiro, que sacramentou uma virada maiúscula e com autoridade. Foi uma exibição de maturidade, qualidade técnica e força coletiva, diante de um rival europeu de respeito. O Flamengo mostrou que está no Mundial para brigar grande e deu um passo enorme rumo ao topo. Com a vitória, o Mengão se tornou o primeiro time a garantir vaga nas oitavas de final, confirmando ótimo momento e consolidando-se como um dos candidatos a ir longe na competição. Botafogo 1, PSG 0. O impossível aconteceu. O mundo duvidava, a torcida desconfiava, mas o Botafogo foi lá e fez história. Contra o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions e favorito absoluto do grupo, o Glorioso entrou em campo com personalidade, estratégia e sangue frio e calou geral. Diante da estreia instável, o Botafogo entendeu o jogo, leu o adversário e executou com perfeição. Sabia que não dava para trocar socos com o gigante europeu, então deixou a bola com o PSG, mas não deixou espaço, não deixou respirar, não deixou jogar. Foi uma aula de compactação, marcação intensa e transição rápida. O meio-campo funcionou como motor e escudo, e a defesa foi praticamente intransponível. E no ataque, eficiência total. Teve uma chance real e fez. Um chute seco, certeiro, que explodiu não só a rede, mas as expectativas de quem já contava com o Botafogo eliminado. E mais, mesmo depois do gol, o time não se desesperou, não recuou demais, não entregou a posse de qualquer jeito. Controlou o jogo emocionalmente, segurou a pressão e saiu de campo com a vitória mais impactante da rodada. Essa não foi só uma vitória, foi uma declaração. O Botafogo, desacreditado, mostrou que pode competir sim e pode bater de frente e que está mais vivo do que nunca no Mundial. E o melhor, com 2 vitórias em 2 jogos, o Glorioso é líder do grupo da morte, à frente de PSG e Atlético de Madrid. O impossível virou realidade e o sonho está mais vivo do que nunca. O que esperar da última rodada? Grupo A, Palmeiras versus Inter Miami. Um empate classifica as duas equipes. Quem vencer termina em primeiro do grupo. Quais são os riscos para o Palmeiras? Perder por 1-0 e o Porto vencer por mais de 2 gols sobre o Al-Ahly. Aí o Palmeiras está eliminado. Ou perder por 2-0 ou mais e o Porto vencer o Al-Ahly. Grupo B, Botafogo versus Atlético de Madrid. Um empate ou a vitória do Botafogo classifica a equipe em primeiro e elimina o Atlético de Madrid. Uma derrota do PSG, o Botafogo já se classifica mesmo se perder. A vitória do PSG e do Atlético por até 2-0 classifica o Botafogo em segundo lugar. A vitória do PSG e do Atlético por 3-0 ou mais, o Botafogo é eliminado. Então, galera, o Botafogo muito perto da classificação, pode perder por até 2-0. Grupo C,
O Bayern de Munique já está classificado e garante o primeiro lugar do grupo com um empate. Já o Boca Juniors precisa vencer com goleada e torcer para o Bayern vencer o Benfica. Ou então, vencer uma vitória simples e torcer por uma goleada do Bayern sobre o Benfica. Então o que está pegando nesse grupo é o saldo de gols entre Boca Juniors e Benfica. Grupo D, o Flamengo já classificado e garantido em primeiro lugar, cumpre tabela contra os Los Angeles FC. O Chelsea e o Spurs disputam a segunda vaga com vantagem do empate para a equipe inglesa. Grupo E, tudo em aberto nesse grupo. Internacional e River Plate se enfrentam. Quem vencer se classifica. Se o Monterrey perder, o River e a Inter se classificam independente do resultado. Se o Monterrey vencer e o River Plate e a Internacional empatarem, vai depender do saldo de gols. O 0 a 0 classifica a Inter e Monterrey. O 1 a 1 classifica a Inter em primeiro e o River e o Monterrey vão disputar nos outros critérios de desempate. O 2 a 2 ou mais classifica a Inter em primeiro e o River em segundo. Grupo F, Fluminense versus Mamelodi Sundowns. Vitória do Flu ou empate, o Fluminense está classificado. Um empate mais vitória do Borussia, o Fluminense avança em segundo. Derrota do Flu mais derrota do Borussia, o Fluminense avança em segundo. Uma derrota do Fluminense mais vitória do Borussia, o Fluminense está eliminado. Grupo G, Juventus versus Manchester City. As duas equipes já estão classificadas e só disputam o primeiro lugar no grupo. Grupo H, tudo em aberto. Real Madrid enfrenta o Salzburg. Quem vencer se classifica. Se o Al Hilal perder, Real e Salzburg estão classificados independente do resultado. Se Al Hilal vencer e Real ou Salzburg perderem, Al Hilal se classifica em segundo. E se o Al Hilal vencer e o Real e Salzburg empatarem, vai para os critérios. 0 a 0 classifica Real e Al Hilal. 1 a 1 Real classifica em primeiro, Salzburg e Al Hilal vão disputar nos outros critérios. 2 a 2 ou mais, o Real é primeiro e o Salzburg em segundo. Chegamos ao momento decisivo e agora é hora de dar meus palpites sobre a última rodada e o que esperar dos brasileiros nas oitavas de final. O Flamengo, já classificado em primeiro lugar, agora torce para que o Bayern confirme o favoritismo e termine em primeiro também. Isso facilitaria o caminho, fazendo o Flamengo enfrentar Benfica ou Boca nas oitavas, adversários mais acessíveis do que um possível confronto contra o gigante alemão. O Botafogo, a grande sensação da fase de grupos até aqui, depois de vencer o PSG, o desafio agora é manter o nível contra o Atlético de Madrid. Um jogo arriscado, e já vimos times fazerem jogos históricos e depois tropeçarem. Mas acredito na classificação do Fogão. Ideal seria em primeiro lugar, para evitar um confronto brasileiro contra o Palmeiras já nas oitavas. O Fluminense tem um jogo que pode parecer tranquilo, mas o Mamelodi já mostrou competitividade e pode surpreender. O Flu precisa manter o alto nível da última atuação para garantir a vaga e, se possível, o primeiro lugar. O adversário das oitavas ainda é uma incógnita, já que o Grupo E está totalmente definido. O Palmeiras enfrenta o time de Messi, o Inter Miami. E mesmo com os bons jogos anteriores, não terá vida fácil. Uma derrota pode significar eliminação precoce, o que seria uma enorme decepção. Se classificar em primeiro, pode pegar PSG ou Atlético de Madrid nas oitavas, o que mostra como o caminho segue complicado. Galera, na estreia do canal eu fui direto. Disse que o único brasileiro com chances reais de ser primeiro do grupo era o Palmeiras. Mas agora, na última rodada, a realidade é outra. Todos os brasileiros chegam com chances reais de terminar em primeiro. Uma virada que mostra o quanto essas equipes estão surpreendendo. Além disso, o que estamos vendo é algo que ninguém esperava. Os sul-americanos encarando os europeus
de igual para igual. Flamengo venceu o Chelsea, Botafogo bateu o PSG, Fluminense empatou com o Borussia e o Palmeiras dominou o Porto. Um recado claro: a distância pode existir, mas não é intransponível. E tem mais, dependendo dos resultados da última rodada, podemos ter confrontos entre sul-americanos já nas oitavas, como Flamengo e Boca e River Plate e Fluminense. E quem sabe um reencontro entre Palmeiras e Botafogo em mais um duelo brasileiro. Fora os clássicos internacionais que têm virado tradição, como Real Madrid e Manchester City. Se esses confrontos se confirmarem, a chance de termos um time brasileiro nas quartas de final aumenta bastante, contrariando a previsão que eu mesmo fiz no primeiro vídeo, quando achava que nenhum time daqui passaria das oitavas. E vendo futebol nos últimos anos, posso apostar que vai dar Real e City e Palmeiras e Botafogo. Galera, se tem uma coisa que essa fase de grupos deixou clara, é que os brasileiros não vieram só para passear. Vieram para competir de verdade. Mesmo enfrentando grupos difíceis, com campeões europeus e times milionários, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense mostraram personalidade, coragem e futebol. Agora vem aí a última rodada, decisiva, imprevisível e cheia de emoção. Pode ter brasileiro ficando pelo caminho, ou quem sabe, um confronto histórico logo nas oitavas. A verdade é que o Mundial pegou fogo e está só começando. E eu quero saber, qual brasileiro vai mais longe? Será que vai ter confronto da Libertadores já nas oitavas? Ou vai ter zebra eliminando o gigante europeu? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Tô lendo tudo e respondendo geral. Ah, e se curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Aqui é futebol de verdade, com paixão e resenha de torcedor para torcedor. Valeu demais por acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!